Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Aproveitei esse espaço lindo que eu estou hoje. Vou mostrar para vocês o shopping, ó, aqui no Hiper Shopping, um lugar super agradável, tá super reformadinho assim, todo ajeitadinho, né? Tá uma gracinha esse lugar. E eu vim falar com você aqui, aproveitar que eu vim para cá, eu estava pensando, e o nosso personagem que eu quero falar com você hoje é Davi. Davi era o sétimo, né, de uma família de 7 irmãos, ou ele era o oitavo, fico meio na dúvida assim. Mas esse rapaz, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Ele era um menino mais jovem, ele não era uma pessoa forte, grandona, não. E ele cuidava, ele trabalhava para o pai, e nesse trabalho ele sempre levava sua harpa. Com essa harpa ele cantava ao Senhor, criava salmos, criava cânticos, ele adorava o Senhor com aquilo que ele via no seu dia a dia. Ele via situações no campo e ele cantava essas situações como um louvor ao Senhor. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante em Davi, que ele era um adorador por natureza. E a adoração, ela primeiro significa sacrifício, né? E ele era uma pessoa assim, ele era uma pessoa que oferecia mesmo um louvor que vinha do fundo do seu coração. Ele não era aquela pessoa que dependia de um clima ou de estar afim, não. E Deus fez com Davi coisas assim incríveis. Por exemplo, Davi matou um urso, quando esse urso veio atacar suas ovelhas. Como que um menino franzino, pequeno, conseguiu matar um urso? Matou também um leão. Tudo isso, Davi não nasceu para ser pastor de ovelhas. Deus não escolheu Davi para ser pastor de ovelhas. Mas ele matou o leão, protegeu as ovelhas, matou o urso, protegeu suas ovelhas, cuidava das suas ovelhas. Tanto que quando Samuel foi lá para ungir o rei, ele estava cuidando das ovelhas. Tanto que o pai dele nem deu por falta dele. Então, o que acontece? Davi foi escolhido por Deus para ser rei. Mas ele tinha que passar por um processo para chegar a ser rei. E esse foi o processo de Davi. Quando ele foi chamado pelo pai dele para levar alimento para os irmãos que estavam na guerra, Davi foi inocentemente ver os irmãos, ver os soldados, naquela animação de jovem, né? Poxa, vamos ver como é que estão as coisas por lá. E quando chegou lá, ele viu um gigante de uma outra, né, do inimigo, querendo atacar o povo, e ele falou que só um homem poderia enfrentá-lo, que não podia ir mais de um. E o que acontece com Davi? Ele se vê indignado de ver que o povo estava com medo e não ia em frente, não enfrentava, ficava só olhando o gigante afrontar e não ia. Nem o rei, nem o maior patente do exército de Israel, ninguém quis encarar aquele cara. Mas ele olhou aquilo e na força de Deus, ele falou que se eu matei um leão, se eu matei um urso, eu consigo pegar esse cara fácil. E aí Davi foi, não aceitou armaduras porque eram muito pesadas, mas ele foi na força do Senhor. Ele não foi na força dele. E Davi derrubou aquele gigante com uma pedrada, com a espada do próprio gigante, que devia ser inclusive muito pesada. Davi corta a cabeça do gigante e passa daí em diante por um novo processo. Ele passa a ser ajudante do rei, porque ele tocava quando o rei era perturbado por maus espíritos. E Davi começou a guerrear pelo rei, começou a fazer parte do exército do rei. Depois foi perseguido pelo rei, porque o rei não o queria mais, achando que ele queria roubar o lugar dele. Até que o rei morre e Davi se transforma em rei de Israel. Olha que história.
Davi não foi assim, da noite para o dia, Samuel foi lá, ungiu, tá, virou rei. Não. Ele teve um processo a passar. Ele teve um caminho a trilhar. E todos nós temos um caminho a trilhar para chegar a ser exato aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Então, você que está ouvindo esse vídeo, assistindo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, que às vezes a pessoa está passando por um momento difícil e acha que nunca vai acabar. Mas não, tudo na nossa vida é um processo pelo qual a gente precisa passar e vencer esse processo para poder chegar no ponto que agrada o coração de Deus e que se torna uma pessoa de valor, uma pessoa de um bom caráter, uma boa índole. Tudo para nós é treinamento. Então você receba do Senhor essa palavra, compartilha com alguém que você acha que está precisando, para que essa pessoa seja corajosa e paciente, porque ela vai chegar no lugar que Deus tem para ela, você vai chegar no lugar que Deus tem para você, eu vou chegar no lugar que Deus tem para mim. Então acredite e faça parte do nosso canal, se inscreva, né? Ative o sininho para você ter as notificações de quando sai vídeo, comenta, né? Deixe o seu like e esteja com a gente. Nós vamos poder conversar sobre vários assuntos. De repente, daqui a uns tempos eu vou fazer algumas entrevistas, pegar alguns testemunhos de outras pessoas. Então não perca, fica com a gente, participa do nosso canal. Um beijo, fica com Jesus.